A criação de centros de memória em escolas públicas atende justamente a uma demanda de comunidades escolares que reconhecem a importância de pensar essas memórias e pensar essas histórias. Eu sou Cristiane Portela, sou professora do Departamento de História na área de Teoria e Metodologia do Ensino de História e venho aqui falar de uma experiência que é o Centro de Memórias do Elefante Branco. Essa é uma experiência que está sendo desenvolvida através do programa de integração UNB mais Escola e é um projeto de extensão do Departamento de História. A proposta é a constituição de um centro de memórias que possibilite ações de extensão, pesquisa e ensino que tomem como mote o acervo escolar. É uma experiência pioneira nas escolas do Distrito Federal, porque a gente ainda não tem constituídos centros de memória dentro dessas escolas. O Centro de Ensino Médio Elefante Branco é uma escola que surgiu em 1961, portanto, muito próximo, à construção de Brasília, que na verdade está associada aos primórdios da instalação da Fundação Educacional do Distrito Federal. Então é uma escola que guarda muito das memórias do ensino médio, naquele momento chamado de educação média, no Distrito Federal. É uma proposta bastante inovadora para a época e a ideia é fazer uma classificação do acervo escolar. Então, o que a gente fez até agora foi esse mapeamento do que existe de acervo e uma classificação desse acervo buscando identificar o que são fontes históricas dentro desse acervo. E a gente tem tido surpresas muito boas e muito interessantes nesse primeiro momento da experiência. A ideia é que a gente permita, que se reconheça a relevância histórica dessa instituição e, ao mesmo tempo, que possamos problematizar e discutir as memórias da escola para, a partir delas, pensar um pouco das memórias do próprio Distrito Federal, já que a gente entende que não é uma proposta que se restringe à escola, mas que tem a ver com a própria história do Distrito Federal. Estão previstas, entre as ações desse projeto, o mapeamento de fontes históricas, que é o que a gente tem feito até aqui, uma exposição permanente, que a previsão é que se inaugure no ano que vem, em abril do ano que vem, um cronograma de atividades educativas que envolvem todos os segmentos da comunidade escolar. É muito importante esse envolvimento, não só de professores, mas também de estudantes atuais e egressos, os servidores da escola que têm um papel fundamental na guarda dessa documentação e pais responsáveis, todos aqueles que têm a ver com essa comunidade escolar. Então a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido. E eu vou orientar a minha fala aqui a partir de 3 questões que são questões norteadoras. A primeira delas é o porquê da criação de centros de memória em escolas públicas do DF. A criação de centros de memória em escolas públicas atende justamente a uma demanda de comunidades escolares que reconhecem a importância de pensar essas memórias e pensar essas histórias. Quando começa a discussão em agosto desse ano sobre a criação do programa de integração UNB mais Escola por meio da CIL, da Coordenação de Integração das Licenciaturas, a gente chega na escola muito abertos e quando eu me apresento como professora de História, a primeira demanda que vem é pela construção de um museu. E aí a gente começa a pensar se o museu é o formato mais adequado e cientes da existência desse acervo histórico, mas sem saber exatamente o que a gente encontraria, eu proponho que, ao invés de um museu, a gente construa um centro de memórias. Então, a comunidade acolhe muito bem a proposta, os professores estão bastante entusiasmados, tem estudantes, inclusive do ensino médio, participando da classificação desses documentos, professores bastante ativos e a gestão da escola que tem nos apoiado enormemente nesse sentido. Então, o primeiro é uma demanda das próprias comunidades e a gente acredita que essa possa ser uma experiência piloto e que, a partir daí, a gente consiga atender a demanda que existe de muitas outras escolas. Então, a gente tem
em Taguatinga, em Sobradinho, no Gama, escolas que surgem também nesse contexto, né? Para além do plano piloto, já que a gente está falando de uma escola que está situada no plano piloto, mas que desde a sua origem atende a estudantes de todas as cidades do Distrito Federal e mais recentemente nas últimas décadas do entorno. Então a gente está falando de uma escola que nos possibilita enxergar um pouco da história do Distrito Federal como um todo. Bom, então agora eu vou comentar um pouco sobre o que os acervos escolares nos contam sobre a história do Distrito Federal. Quando a gente fala da construção de um centro de memória a partir do acervo escolar, há um imaginário, né, que está no senso comum, que imagina que o que a gente vai encontrar ali é simplesmente o registro de matrículas e documentos de caráter estritamente burocrático. Então, essa é uma primeira questão que, para nós, é muito importante que seja desconstruída. Um acervo escolar é constituído por muito mais do que documentos meramente burocráticos. Mas esses documentos, eles vão sempre muito além daquilo que pode ser pensado num primeiro momento. É possível falar sobre o protagonismo de estudantes daquela escola, falar sobre o protagonismo de professores, de servidores, de todas as pessoas que passaram pela escola. Isso nos indica, então, elementos de uma história social do Distrito Federal. E é o que eu vou tentar exemplificar aqui a partir de algumas imagens que mostram um pouco do que é essa documentação encontrada até o momento. Aqui, essa primeira imagem é referente a um inquérito escolar, que é do ano de 1961. Um inquérito escolar é uma situação que é desencadeada por uma denúncia ou uma solicitação, né, de que seja constituída uma comissão. O diretor da escola, então, designa uma comissão responsável por esse inquérito. Geralmente, esses inquéritos contemplam todos os segmentos da escola representados dentro de um inquérito escolar. E esse, então, é o primeiro inquérito escolar instaurado no Elefante Branco, que é do ano de 1961. Então, aqui está a capa, né, do inquérito escolar. Essa imagem mostra um pouco da condição dos documentos que a gente encontra. Como eu disse, esses documentos estavam dispersos pela escola, então eles não estavam acondicionados de uma maneira ideal. Mas eles nos permitem, né, ter uma condição interessante para leitura, para análise desse material. Aqui é o documento de entrada, né, dessa comissão de inquérito, que é quando há uma solicitação para que o diretor da escola nomeie a comissão e que a partir daí se apresente um relatório dessas ações. Aqui nos documentos eu tentei apagar os nomes, principalmente das pessoas que estão citadas, né, envolvidas diretamente, mas permanecem aqui os nomes de quem é da direção, de quem é da escola, porque estavam justamente cumprindo as suas atribuições. No caso aqui, esse inquérito escolar, ele surge pela denúncia de que há um índice muito elevado de reprovação numa determinada turma. E aí começa a estabelecer os procedimentos necessários, e aí a gente tem estudantes que, a partir de um abaixo-assinado, solicitam essa investigação, professores que respondem e ouvem esses questionamentos. Os professores que estão envolvidos também são ouvidos no processo e os seus relatos estão apresentados integralmente. Então, é um material muito interessante, porque a gente consegue entender como, no decorrer desse ano de 1961, dentro daquele contexto histórico específico, né, do ano de 1961, então, os primeiros momentos ainda de Brasília, lembrando que Brasília, nesse momento, ainda, apesar de inaugurada, ainda está em construção, e toda a sua estrutura de Estado existe na forma de prefeituras e ainda não com essa estrutura que a gente conhece de GDF. Então aqui a gente consegue entender, a partir das decisões, muito mais do que simplesmente as questões do cotidiano da escola. Eu trago um segundo tipo documental, que são recortes de jornais diversos. Uma prática também comum era que as escolas e instituições como um todo
organizassem seus acervos, tentando reunir aquelas notícias que apareciam nos jornais sobre a instituição. Então, é o caso desse material aqui. Aqui eu apresento recortes de jornais diversos do ano de 1963. Então, se aquela primeira documentação falava de 61, em 63 a gente já tem um outro contexto. Aqui é a capa, né, de abertura desse documento, como a gente encontrou esse histórico do CEMEB de 1963, produzido à época, imaginamos que outras dessas pastas possam também ter constituído documentação referente a outros anos de funcionamento da escola, porque é uma prática comum nas instituições. Então, é para a gente um material muito precioso, porque aí a gente consegue perceber, por exemplo, como os estudantes denunciam o que eles chamam de irregularidades que ocorrem naquele momento, e aí a gente tem que lembrar que a Fundação Educacional, que é como se chamava naquele momento toda a estrutura educacional, estava se constituindo, e então essas irregularidades, elas são bastante denunciadas em relação a toda a estrutura, porque algo que é muito característico e que interfere diretamente nesse contexto é que não existe uma estrutura de Estado. Então, a gente tem ainda as atribuições de uma empresa pública, que é a Novacap, que cumpre partes da função de Estado, junto com a prefeitura, né, as prefeituras do Distrito Federal, que durante toda a década de 60 cumprem outras atribuições. Eu chamo a atenção para a existência desse tempo das prefeituras, porque isso tem a ver exatamente com todas essas demandas e as notícias que aparecem no ano de 1963. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a descoberta, né, para a gente uma descoberta, de que aconteceu um grande incêndio no Elefante Branco nesse ano, e aí há o registro disso e outras documentações que se juntam a essa e os relatos orais que confirmam e falam da repercussão desse incêndio. As denúncias de que naquele momento, 63, existia uma disputa ideológica que envolvia diretamente o Elefante Branco. Então, os documentos também nos permitem perceber como o movimento estudantil se organiza, como as questões políticas desse momento, que é um momento pré-golpe militar, estão presentes ali no cotidiano da escola. E aqui, como é uma reunião de jornais, a gente tem jornais de diferentes lugares do Brasil, mas todos tratando do Distrito Federal. Então, a participação e a atuação dos prefeitos nesse momento é algo muito importante, e junto desses recortes de jornais, que é outro material que está bastante presente no acervo, a gente tem os jornais produzidos pela própria escola. Então, produzido por professores, produzido por estudantes. Então, esses jornais também são um material bastante presente dentro do acervo. Esse terceiro tipo documental é um material muito representativo disso que eu reconheço como uma história social do Distrito Federal. Por isso, a compreensão é de que não se trata simplesmente de um acervo escolar, mas de mais um acervo que nos permite contar um pouco da história do Distrito Federal. Aqui eu trago alguns exemplos de dossiês de estudantes da década de 1960. Então, tem coisas muito interessantes que a gente identifica logo num primeiro momento. Por exemplo, os atestados de idoneidade moral, que é algo que naquele momento era muito importante, e percebemos a importância que esse material tinha no cotidiano dos estudantes, exatamente porque, além de ter o atestado de idoneidade moral apresentado em todos os dossiês de estudantes, há as justificativas, né, quando os estudantes recebem punições, advertências, suspensões, eles têm que construir uma justificativa, que é esse material manuscrito que está aqui ao lado de um desses atestados, e que permite justamente que aquele estudante saia da escola com um atestado de idoneidade moral. Hoje a gente olha e acha algo muito estranho, mas naquele contexto da década de 60, aqui especificamente em 1967, faz todo sentido, né? Dentro de um contexto ditatorial, e que esses documentos diziam muito sobre os sujeitos. Aqui também a gente tem uma declaração que é um tipo documental também muito interessante, porque são declarações das empresas que esses estudantes trabalhavam. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um estudante que nos permite, né, perceber quantos anos esse estudante tem quando chega à escola.
diz que ele era aprendiz de auxiliar de escritório na Velha Cap, vem da Bahia. Então, isso nos permite traçar um perfil de estudantes, inclusive identificando alguns padrões. Então, a gente tem, num primeiro momento, estudantes que procuram o ensino noturno. A gente tem, em outros momentos, uma chegada grande de estudantes em serviço militar, que vem para Brasília, e outras situações que afetam diretamente a vida escolar desses estudantes. Então, essas declarações do trabalho nos permitem entender, por exemplo, que um estudante mora num acampamento pioneiro e trabalha na Velha Cap, que hoje é algo que a gente nem reconhece, né? A Velha Cap é o correspondente à Candangolândia. Hoje a Candangolândia. Então, muitos desses estudantes que trabalhavam e que trazem recorrentemente essas declarações das firmas em que eles trabalhavam, acabam não conseguindo concluir o seu ensino médio na escola. E aí a gente fica se perguntando, né, qual é o destino desses estudantes, o que acontece com eles. Aqui a gente tem um outro documento, que é a solicitação de um estudante para que ele possa fazer uma refeição gratuita na escola no período noturno. Aí ele explica, né, que é trabalhador e que não tem condições de se alimentar adequadamente e que para que ele possa permanecer na escola, ele precisa disso. Então, há uma providência tomada a partir disso e essas solicitações são solicitações recorrentes. Aqui um outro documento muito interessante também, que causa estranhamento quando a gente leva para os estudantes que hoje estão lá na escola, que é um documento que a gente chama de abreografia. Parece estranho, né, quando a gente pensa hoje, mas isso nos diz exatamente sobre um momento muito importante em que havia uma campanha intensa contra a tuberculose. Isso no ano de 1967. Então, quer dizer, a gente pega um documento como esse, que era um documento obrigatório, isso quer dizer que todas as pessoas tinham que fazer o exame nesse momento, e isso indica que a gente tinha no Brasil uma situação de tuberculose que era muito grave. Um outro tipo documental, penúltimo aqui que eu quero apresentar, é um desdobramento desse terceiro, que são os dossiês dos estudantes, que é a trajetória de um estudante no ano de 1964. Esse é um estudante que nasce no interior de Minas Gerais, vem para Brasília com os pais, então isso permite que a gente compreenda quem são os pais dele, né? Então, filho de uma doméstica e de um pequeno comerciante, ele chega a Brasília, solicita a matrícula no Elefante Branco e esse estudante que se declara branco é um morador da 108 Sul e esse estudante tem situações de suspensão, de notas muito baixas, então ele recebe advertências por conta disso, então a gente consegue perceber que não era o estudante que estava dentro dos padrões. E aí tem uma coisa muito interessante que está inserida dentro desse dossiê, que é uma redação que esse estudante lá em 1964 constrói, cujo título é Nem Todo Caminho é Suave. E aí, quando a gente trabalha essa documentação com os estudantes hoje, há um grande impacto, né? Porque, na verdade, o título parece uma letra de rap, assim. Então, a gente fica muito impressionado com os resultados. E a redação é uma coisa fantástica. É um material que está lá inserido dentro do dossiê do estudante. E, para finalizar, eu quero apresentar uma documentação que é um episódio muito interessante, foi o primeiro que eu identifiquei quando comecei a trabalhar com essa documentação, que é um relato sobre a greve de fome de um estudante que acontece em 1987. Esse episódio é um episódio muito lembrado por todos que passaram pela escola naquele período, né, tanto professores quanto estudantes e servidores. Foi um episódio que repercutiu muito na imprensa local, então os jornais acompanham durante dias essa greve de fome e a escola tem uma postura muito democrática no tratamento desse caso. Esse estudante é um estudante do primeiro ano que vai para o segundo ano, mas perde o período de matrícula. E aí ele chega, então, no ano seguinte, mesmo sem ter feito a matrícula, começa a frequentar a escola, vai para a aula. E aí, um mês depois que as aulas começam, os professores reconhecem, né, que ele não está matriculado e dizem, olha, você não pode se matricular, portanto, você não vai poder estudar no CEMEB. E esse estudante, muito indignado com o fato de não poder estudar na escola, se acorrenta, se amarra a uma pilastra da escola e começa, então, uma greve de fome.
E esse episódio repercute bastante na imprensa local. E a gente tem toda a descrição desse processo através de vários manuscritos, que são esses que eu apresento aqui. E é muito interessante porque a gente percebe uma postura muito democrática por parte da direção. Então, são dias de negociação nessa tentativa de resolver. E aí, no meio disso, as questões políticas que envolvem o movimento estudantil vão aparecendo. Então, a gente tem abaixo-assinado de estudantes em apoio a esse estudante, a gente tem abaixo-assinado de estudantes contrários a esse estudante. Então, há uma disputa política ali que nos permite perceber que não se trata simplesmente de uma questão de ter a sua matrícula acolhida ou não. Há uma disputa em torno do Grêmio Estudantil e, por fim, é feito um acordo, né, que esse estudante vai para uma outra escola, mas permanece atuando junto ao Grêmio Estudantil da escola. Então, esses são alguns episódios que nos permitem afirmar que o que a gente tem de possibilidades dentro de um centro de memórias vai muito além simplesmente do acervo burocrático administrativo da escola. Então, a partir disso, eu fecho com a terceira questão que me propus a comentar, que é como a aprendizagem em ciências humanas pode ser favorecida com o uso de fontes históricas em sala de aula. Um dos princípios das atividades educativas que vislumbramos para o Centro de Memórias do Elefante Branco é justamente o uso dessas fontes que estão associadas à própria escola, de modo que se possa, num primeiro plano, estimular os sentidos de pertencimento, né, e de reconhecimento desses sujeitos como pertencentes à escola. Então, a gente acredita muito honestamente que a existência de um centro de memórias na escola reforça sentidos de pertencimento e, portanto, possibilitam a construção de uma identidade muito associada à escola. Isso traz uma outra forma de valorização da escola. Para o contexto do Distrito Federal, que é um contexto, né, de história recente, agora é que a gente começa a ter aquela escola que se torna tradicional dentro da família, né? Uma escola que o meu avô estudou, uma escola que o meu pai estudou e que, portanto, eu reconheço como parte da minha própria identidade. Então, acreditamos que a implantação de um centro de memórias possibilita, num primeiro plano, esse reconhecimento do sentido de pertencimento e, portanto, uma valorização das histórias e das memórias que estão contidas dentro dessas escolas. Para além disso, o uso metodológico de fontes na escola possibilita que haja uma aproximação entre passado, presente e a prospecção de futuros possíveis do ponto de vista do conhecimento e um trabalho interdisciplinar que é enormemente favorecido por essas trocas. Então, a gente acredita realmente que esse pode ser o mote para um trabalho interdisciplinar e metodologicamente possibilite experiências bastante inovadoras dentro da escola.